Estamos aqui na palestra da Sociedade Teosófica e também no programa Investigações do Viver. E hoje vamos falar de um tema sobre o budismo, psicologia e o caminho da transformação espiritual e individual. Há muitos anos atrás, quando eu entrei na Sociedade Teosófica, eu tinha muitos questionamentos, o que é normal, né, quando a gente entra na Sociedade Teosófica. E alguns questionamentos foram resolvidos, foram de certa forma trabalhados internamente, mas naquela época eu tinha alguns questionamentos sobre o processo da personalidade. E um dos questionamentos que de certa forma me deixou sempre com a dúvida e entender se esse processo, como que ele funcionava, era a questão da personalidade, do ego. Na verdade, eu era uma adolescente que estava tentando construir a minha personalidade, os meus pilares psíquicos e desenvolver no mínimo de uma possível autoestima. E quando eu escutei a reflexão sobre a possibilidade que a gente precisa, de certa forma, dissolver o ego, eu fiquei sentindo que eu tinha recebido uma sentença. Como assim que eu teria que dissolver uma instância em mim que ainda precisava e ainda estava em construção? Então, eu fui, ao longo desse tempo, tentando entender esse processo. E, para quem não conhece a terminologia, acredito que todos vocês conheçam a terminologia ego, ela tem duas terminologias que a gente vai colocar aqui. É a terminologia da psicologia, né? Para a psicologia ortodoxa, o ego, ele tem uma característica diferente da literatura teosófica. Do vocabulário da psicanálise, a gente vai achar muitos termos técnicos para descrever o ego. O ego, ele está numa relação de dependência, segundo Freud. O ego, ele representa eminentemente no conflito neurótico, o polo defensivo da personalidade. Ou o ego surge como um fator de ligação dos processos psíquicos. Mas nas operações defensivas, as tentativas de ligação da energia pulsional. É um termo bem técnico, né, para quem não está familiarizado com a psicologia, mas, na verdade, o ego para a psicologia ou para Jung seria o self, ou, para outras abordagens, ele seria o agente executivo de funções. O self, ou resumindo, a criança chiliquenta que briga o tempo todo com a gente, que está ali em conflito, pensando só na gente. Bom, e aí a gente começa a pensar na literatura teosófica, o que é o ego. Na Chave para a Teosofia, né, esse livro do HPB, a HPB vai dizer para a gente que o ego é o homem físico em conjunto com seu eu inferior. Ou seja, instintos animais, paixões, desejos, é chamada a falsa personalidade e consiste de manas inferior, combinado com kama-rupa. Ou seja, para a literatura teosófica, o ego é todo aquilo que é mortal e passageiro nessa vida e na nossa composição. E ele é composto pelo físico, pelo corpo astral, pelo corpo mental inferior. Então seria essa classificação que a gente precisaria entender para compreender o que eu venho trazer para vocês hoje. E a minha intenção nesta apresentação é mostrar que o ego ele não precisa ser dissolvido, como eu pensei lá atrás, quando eu era uma adolescente que cheguei na Sociedade Teosófica. Hoje eu entendo que o ego ele precisa ser, de certa forma, transformado, integrado dentro do tempo de cada um. Né? Cada um vai ter o seu tempo para dissolver ou para compreender esse processo da personalidade transitória. E a pesquisa que eu venho trazer para vocês é a interface entre a psicoterapia e a prática espiritual. A observação do relacionamento entre esses dois caminhos, ressaltando que a psicoterapia, a meditação e a busca espiritual, elas transitam cada um em seu próprio domínio. Não cabe a gente entender
ou fazer uma análise de quem é melhor, qual é o processo que tem uma relevância maior, porque não é esse o sentido. O sentido é a gente ressaltar que cada caminho diferente, ele se complementa. E eu não pretendo também psicologizar o budismo, transformando em um conjunto de técnicas terapêuticas, nem espiritualizar a psicologia, elevando a uma espécie de substituto do trabalho espiritual. Então eu apresento para vocês o autor da minha pesquisa, que é esse John Wilde, que morreu há 5 anos, em 2019. Ele é um pioneiro na integração do trabalho da psicologia ocidental e sabedoria espiritual. Ele é americano, psicólogo, clínico, professor, autor de 6 livros e mais de 50 artigos sobre budismo e psicologia. Ele é conhecido mundialmente por integrar conceitos psicológicos e espirituais. Formado em psicologia existencial, Wilde fez seu PhD em psicologia clínica na Universidade de Chicago. E o mais, ele foi um grande estudioso do budismo tibetano, vivendo em comunidades espirituais por muito tempo. E ele começa uma frase que traz assim, instiga a gente, né? Ele diz que quando a gente começa a nossa vida em um estado completamente vulnerável, a gente precisa construir a nossa personalidade para nos proteger. Esse é um ponto fundamental. E eu trago aqui uma passagem do livro do Taimni, Vislumbre sobre a Psicologia do Yoga, para quem ainda não tem, um livro excelente da editora Teosófica, que traz um ensinamento e uma profundidade sobre a psicologia do yoga. E o Taimni diz uma coisa muito importante para a gente. Ele diz que quando o sol do amor divino surge no coração do devoto, as luzes menores são naturalmente absorvidas pela luz desse sol. Mas por outro lado, se a gente apaga essas luzes antes que o sol apareça, a gente não faz nada, exceto mergulhar na escuridão de uma vida sem amor. E o Taimni diz que é preciso a gente lembrar também que um desenvolvimento muito elevado do intelecto, ele pode coexistir com as mais baixas tendências animais, e o fato da gente ter feito avanços tecnológicos na ciência, no campo da ciência, não significa necessariamente que a gente tenha nos tornado muito civilizados. A gente ainda está sob o efeito instinto de rebanho, a gente ainda permite que barreiras nacionais, políticas, que nos dividam. E a fachada do intelecto, ela altamente evoluído e do progresso científico, apenas esconde o fato de uma natureza espiritual ainda superficial. E aí o Wilde vem trazer uma interessante pesquisa. Ele cunhou o termo desvio espiritual. Dentro do processo da pesquisa dele, ele diz que o termo desvio espiritual é para descrever a tendência bastante comum entre nós, buscadores espirituais, de utilizar práticas espirituais como forma de evitar as questões pessoais não resolvidas. E muitas vezes a gente adota motivos baseados no uso da verdade absoluta para negar ou diminuir o valor da verdade relativa. O trabalho psicológico, ele pode ajudar a incorporar melhor as realizações espirituais na vida cotidiana, e ao examinar por trás da emoção, a investigação terapêutica, ela nos ajuda a libertarmos do vórtice emocional e a olhar para a personalidade. Então a psicoterapia, ela examina o significado de cada sentimento e emoção. E a meditação, ela lida com os sentimentos como fenômenos energéticos. A psicoterapia e a prática espiritual, elas podem trabalhar juntas, fazendo-nos despertar
para a nossa verdadeira natureza. E o trabalho psicológico, ele pode se tornar prática de transformação quando feito em um local, um contexto de vínculo e segurança. Um grande problema importante encontrado nos buscadores espirituais é a sua vulnerabilidade ao superego espiritual. Ele usa essa expressão, né, como Freud usou a expressão superego, para dizer que é a nossa vulnerabilidade ao superego espiritual. É aquela voz interna, aquele juiz que é um ditador que está sempre, parece que, vigiando os nossos trabalhos espirituais, o nosso avanço. E ele funciona como um implacável juiz, sempre dizendo para a gente que nada do que a gente faz é suficientemente bom. Você deveria meditar mais, você deveria trabalhar voluntariamente, você deveria ser menos egoísta, você não tem devoção suficiente. Então esse superego está o tempo todo, parece que dentro da gente, avaliando o nosso trabalho espiritual. E ele sempre sentiu que era muito mais confortável permanecer na realidade impessoal e eterna, da verdade absoluta, da busca espiritual, através da paz da meditação, do que, de certa forma, enfrentar sentimentos pessoais, relacionamentos difíceis, questões emocionais não resolvidas. Posso falar aqui? Sim. Eu fui convidada pela Tereza, que na verdade tem um estudo aprofundado a respeito do tema e do livro, para uma participação colaborativa aqui. E sob esse ponto de vista, eu pedi esse ponto de parada no ponto da leitura dela, porque o conteúdo vai desenvolvendo, né? Vai chegar um ponto que a gente pode perder na colaboração. Mas me chama a atenção do fato no início desse conteúdo, e se você quiser retornar, sim, qual? Lá naquele primeiro ponto, quando fala da questão da formação de um ego, né? Isso, aqui? Compartilhando com vocês, isso. Na psicologia, o tratamento da psicologia. Na psicologia é tratado que o ego, pelo próprio Freud, é denominado que o ego inicialmente, antes de ter uma estrutura mental, ele é uma estrutura corporal. A criança, quando nasce e numa confusão mental e desestruturada, porque é um ser que veio ao mundo, mas não tem símbolos, né? Então, imaginem vocês, para nós que construímos toda uma relação simbólica com o mundo, né? E uma relação afetiva com ele, né? Temos vínculos aqui. Como seria uma mente do recém-nascido? Complicado para a gente se colocar ali, em função de uma estrutura que nós criamos símbolos, né? E relações. Então, quando se fala nessa relação de fragilidade e quando começamos nossa vida um estado completamente vulnerável, precisamos construir uma personalidade para nos proteger, Freud fala que a gente inicia isso no toque da mãe, no contato dela ao amamentar, no olhar da criança, que ele começa a ter uma noção de que ele está num lugar que inicialmente é uma fusão, um sentimento de fusão. E depois, aos poucos, ocorre uma separação, que é em função de uma formação de uma personalidade ou ego psicológico. A teosofia, ela traz no sentido de que essa alma que reencarna, né, e ela reencarna também no estado, numa mesma descrição de um estado de confusão. Nossa memória foi tirada, né, em função do próprio processo que nós assumimos como caminho espiritual, considerando. Então, nós estamos meio que num mundo perdido. Então, essa relação inicial entre a teoria psicológica e a teosofia nos traz, ela é correspondente nessa questão. Só que a psicologia não traz a visão da teosofia de que esse ser já tem uma história. Com a psicologia, a história está começando ali.
né? Então, os pontos teóricos que ela bem trouxe no início e dessa diferenciação de que é ego para um e é ego para o outro, faz diferença para a gente não correr o risco de perder a ferramenta da psicologia como uma ferramenta que ela é na instrução do desenvolvimento da humanidade, do humano, e desse humano que tem uma história no caminho espiritual e que, à medida que vai desenvolvendo uma consciência corpórea e a sua personalidade, também tem que continuar desenvolvendo o material humano. Exatamente. Né? Então, o material humano, ele está, né? A humanidade, ela é presente, tanto nesse caminho espiritual, porque você tem que fazer todo o trajeto humano para então vir, né, na possibilidade do mestre sabedoria, nessa vida, na outra não sei, isso é um processo de cada um. E a psicologia da mesma forma, ela coloca dentro das práticas, né, dos seus instrumentos na psicoterapia, como nós já também aqui no ponto, desse humano fazer o autoconhecimento pelo processo psicológico. São processos diferentes, porém importantes, né, na sua abrangência. Que eu tenho que colaborar até o momento. Obrigada, Sandra. Realmente o que você trouxe faz muito sentido e complementa aqui a nossa pesquisa. E assim, continuando na pesquisa sobre a colocação do Wilde, voltando aqui à questão do superego espiritual, ele lembra que essa voz crítica, esse juiz que está o tempo todo dentro da gente, analisando a nossa prática e o nosso viver de acordo com os ensinamentos espirituais, e essa cobrança que a gente sente internamente desse juiz, ela acaba se orientando mais o nosso trabalho, o nosso esforço, mais para aplacar essa voz interna do que se abrir incondicionalmente para o caminho espiritual, para a prática. Parece que a gente fica inconscientemente voltado para aplacar esse juiz que cobra da gente o tempo todo um comportamento de acordo com a prática espiritual, e a gente não se abre genuinamente para o processo em si, para o caminho. E sutilmente, segundo Wilde, a gente vê os santos iluminados ou os mestres, ou seja, qual líder espiritual nós seguimos, como figuras paternas que vigiam os nossos fracassos na prática espiritual. Inconscientemente, parecemos ainda uma criança que sente vigiada por aquele líder espiritual, seja ele qual religião, instituição e caminho. E a gente também tem um outro passo, um outro processo que, de certa forma, é um pouco complexo. Nós, ao tentarmos viver ideais muito elevados, nós podemos negar os nossos sentimentos reais e perdendo contato com a vitalidade, com a direção autêntica nossa. Porque quando a gente recebe, a gente entra num caminho espiritual e existe um ideal muito elevado que está acima da nossa condição humana de exercer, muitas vezes, ao invés daquele ideal ser uma projeção de um trabalho para chegar até ali, muitas vezes chega a ser um empecilho, porque a gente não se sente na condição de alcançar aquele ideal que a gente se propõe. E isso gera um quadro de ansiedade, muitas vezes até uma autoestima fica afetada, porque a gente se pergunta por que eu ainda não consegui alcançar. Eu medito todo dia, eu leio todo dia, eu estou lá no meu culto, eu estou lá nas reuniões, mas nada acontece aqui dentro. Então, é um processo complexo que precisa ser investigado. E um outro ponto muito importante a ser considerado é usar a espiritualidade. Eu sei que isso pode parecer impactante, mas isso é a pesquisa de uma pessoa que viveu um centro budista. E a gente pode usar muitas vezes a espiritualidade para compensar os nossos fracassos pessoais ocorridos durante toda a vida. Eu escuto muito no consultório pessoas que estão vivendo algum tipo de crise pessoal, seja no casamento, seja nas relações interpessoais, seja um luto, ou seja uma desmotivação profissional, e pessoas que
ao invés de olharem para aquele momento difícil e delicado da vida, elas, de certa forma, investem na vida espiritual como uma forma de não entrar em contato com aquele momento difícil. E o Wilde, ele usa a terminologia materialismo espiritual, que é usar a espiritualidade para escorar no nosso ego fraco, seja uma dependência emocional, seja um narcisismo, seja uma mentalidade de rebanho, uma fé cega em líderes carismáticos, uma codependência. Isso são terminologias da psicologia, tá? Que eu estou usando aqui. E que o Wilde é um psicólogo e um budista, ele transita nos dois mundos, né? Da espiritualidade e da psicoterapia. E as comunidades espirituais, elas poderiam cumprir um papel de famílias substitutas. É estranho dizer isso, né? Mas muitas vezes a gente projeta nos líderes espirituais como os nossos pais, as nossas mães. E a gente, enquanto nós somos estudantes, a gente tenta ser bons meninos para agradar os nossos pais. Eu sei que isso é muito impactante, mas isso é muito real. A gente transfere a nossa carência afetiva, a nossa carência maternal, paternal, e projeta na vida espiritual. Um exemplo que ele traz, muito importante, são as pessoas que se escondem por trás de um mecanismo de defesa esquizoide. O esquizoide é o uso do isolamento e da reclusão, porque a dimensão interpessoal é muito ameaçadora para uma pessoa que tem um quadro esquizoide. E essa pessoa, às vezes, costuma usar ensinamentos sobre desapego, renúncia, para racionalizar seu distanciamento, sua dificuldade social, a impessoalidade e ausência de interação. Então, o quadro esquizoide, muitas vezes, se ele não se observa, ele vai estar transferindo e usando esse distanciamento social como uma justificativa para entrar no mundo espiritual. E por outro lado, um outro exemplo interessante que ele traz são as pessoas com uma estrutura de personalidade dependente, que são aquelas pessoas que tentam agradar o tempo todo, porque elas precisam de aprovação, elas precisam de sentirem pertencidas. E isso é um processo muito sutil. Muitas vezes a gente passa a vida toda querendo ser reconhecido e a gente projeta na comunidade espiritual fazendo trabalhos infindáveis, porque na verdade a gente precisa daquela segurança e aquela aprovação. Ah, Tereza, quer dizer que a gente não vai mais fazer trabalhos para a nossa comunidade espiritual? Não é isso. A gente está tentando entender quanto que a personalidade ela é sutil, ela é sorrateira, ela vai ali te levando para um caminho que às vezes você acha que está chegando, que está no processo de evolução espiritual, mas muitas vezes você está simplesmente replicando o seu processo de uma carência, de uma dependência e de uma necessidade de reconhecimento. Não, é porque a fala dela me remontou aqui na literatura, né? Que a gente ouve sobre a mente assassina do real. Então, todo esse processo psicológico, e ela traz uma questão até de estruturas, dentro também classificada na psicologia como id, ego e superego, né? Além do ego como intermediador e ter uma função social, existem outras instâncias que o autor não traz, mas muita questão do superego ela tocou, e nessa vigilância, e nessa que chega a ser perverso no sentido de que só controla, mas não orienta, né? Não educa. E esse funcionamento todo também na psicologia classificado como mecanismo de defesa, e a ponto que o mecanismo é falho, cria uma estrutura esquizoide, ou uma estrutura, né, que rompe com essa realidade, o ego fragilizado, rompe com uma realidade que é comum no sentido social, e você então vive o seu mundo próprio, que é o rompimento, os laços, enfim,
uma teoria também, que é toda uma terminologia da psicologia e também da psiquiatria. Então está muito ligado, associado aos ensinamentos também que nós temos na vida espiritual, como a questão do funcionamento mental. E dentro daquela estrutura, se eu puder aqui lembrar, falando desses corpos em que nós temos, né, a princípio do Kamamanas, que é o mais primitivo, o Manas, que é o mental, e que é muito essa construção de defesa psicológica, muito essa criação ou demonstração da dependência, e de forma sutil, porque passa por um corpo construído também na teoria psicológica como consciente, pré-consciente, consciente e inconsciente. Então, todo o tempo funcionamos muito de maneira inconsciente. E aí onde se fala que a mente é assassina do real. Por quê? Porque essa percepção da personalidade atrapalha você lidar com a sua percepção, né? E a percepção é o grande trabalho, né? Sutilizar a percepção das nossas relações aqui e nas suas relações, né? Na construção do que a gente chama de caminho espiritual, acabam que passam pela experiência humana. E a psicologia sugere, de novo, né, que o olhar dentro de um processo de um processo terapêutico, que seja, porque tem um terapêutico e tem um psicoterapêutico, né? Ele dá a possibilidade da pessoa fazer esse questionamento e se melhorar nessa condução. Exatamente, Sandra. Esse complemento que você traz é muito importante dentro da literatura teosófica para corroborar essa pesquisa do Wilde. E assim, para complementar o raciocínio, uma coisa muito importante que ele traz para nós também, que a gente percebe isso nas comunidades espirituais, em quase todas as comunidades espirituais, é o envolvimento com a prática espiritual. Também pode ser enganoso para as pessoas que se escondem por trás de uma defesa narcisista, porque as pessoas podem usar a espiritualidade para se sentir especiais e importantes. Isso é muito comum, inclusive ele teve esse problema com o mestre dele na comunidade, na Sangha budista, que um mestre com todas as medalhas possíveis, todos os níveis hierárquicos, vamos dizer assim, que ele alcançou dentro daquela comunidade tibetana, ele teve uma crise narcisista muito grande. Por quê? Porque ele não trabalhou os processos, né? Provavelmente, né? Não dá para fazer uma leitura superficial, mas isso é muito comum a gente perceber esse perfil narcisista que precisa se sentir especial em muitas lideranças espirituais. E o Wilde, o primeiro contato com ele, com o Rinpoche, foi marcante na vida dele, transformou a vida dele. E ele começou a praticar meditação, começou a estudar o budismo tibetano e aprofundou assim de uma forma muito intensa na vida espiritual. Mas, entretanto, ele, depois de praticar e de exercer todo tipo de atividade espiritual, ele percebeu que certas áreas da vida dele continuavam do mesmo jeito. E parece que algumas áreas não tinham sido atingidas, mesmo com muita dedicação profunda espiritual. E com crises profundas nos relacionamentos interpessoais, ficou claro para ele que ele precisava trabalhar determinadas questões psicológicas pessoais. Porque até então ele tinha uma fantasia romântica, que eu acho que nós temos, que estamos no caminho espiritual, que um dado momento mágico a gente vai se iluminar e vai transitar, aqueles antigos padrões de temperamento, da personalidade, aquilo cai por terra. A gente tem muito uma fantasia romântica. E o Wilde falou que tinha essa romantização e ele achava que ele seria um outro homem em algum momento dessa iluminação e que, de uma certa forma, encontrar ali, era muito mais fácil tentar encontrar a liberdade espiritual, buscar de uma forma ilusória, do que batalhar nas trincheiras terapêuticas. E ele ficou surpreso quando ele descobriu que o questionamento psicológico ele podia ser uma ferramenta importantíssima, uma compreensão mais profunda dele mesmo.
E também ele percebeu que tanto o trabalho psicológico quanto o espiritual eram igualmente necessários. Ele aprendeu a honrar os dois como contribuições diferentes, mas igualmente importantes. E olhando ao seu redor para os companheiros e buscadores espirituais, conforme eu disse, ele viu muito desses companheiros evitando lidar com questões pessoais e acreditava que muitos deles seriam beneficiados com algum tipo de prática terapêutica se eles tivessem abertos para isso. E a comunidade espiritual a qual ele pertencia passou por uma grande comoção, conforme eu disse para vocês, quando um dos líderes, o maior líder daquela comunidade, daquela sanga, ele recusou-se a encarar o próprio narcisismo e a megalomania, agindo de forma bastante destrutiva com a comunidade, com a sanga. E naquela ocasião, ele compreendeu que dinâmicas psicológicas formavam uma parte importante de certas crises que as comunidades espirituais atravessavam na época. Eu acho que não é só na época, a gente presencia isso todos os dias, né? Isso é um processo que acontece porque as comunidades espirituais são constituídas por seres humanos, né? Por seres imperfeitos que somos. E observar essa contradição, onde mestres espirituais e alunos que haviam desenvolvido algum nível de genuína compreensão e processo de transformação espiritual, foi profundamente revelador para ele, porque ele via a diferença entre a busca espiritual e, por outro lado, as pessoas que não queriam trabalhar os seus processos pessoais da personalidade. Então ele começou a perceber que o trabalho psicológico ele tinha algo valioso a oferecer para essas comunidades espirituais, pelo menos no Ocidente, a gente está falando, a pesquisa dele é mais para o Ocidente, e foi também muito surpreendente ele perceber a distância entre a sofisticação espiritual da prática e o nível de desenvolvimento pessoal daquelas pessoas que estavam nas comunidades espirituais, sem desenvolverem a mais elementar autoestima. Aquelas pessoas nunca trabalharam, talvez, a autoestima, ou talvez nem sei se tinham algum nível de autoestima, mas elas estavam dispostas a se desafiarem no campo da espiritual e, às vezes, numa prática muito sofisticada, que estava muito além, daquilo que a pessoa tinha de autoestima. E ele compreendeu também lá na frente que, infelizmente, para o seu próprio prejuízo, a psicologia também negligencia o poder, o plano espiritual. Enquanto que os caminhos contemplativos não oferecem uma compreensão adequada da dinâmica psicológica. Interessante isso, né? E realmente isso é uma verdade. Porque os terapeutas convencionais, muitas vezes, desprezam a prática espiritual ou não encorajam, né? É claro, não tem um trabalho de encorajamento. É claro que a gente sabe que dentro de um set terapêutico a gente não entra nesse processo espiritual, mas também a gente não pode desprezar e não reconhecer esse campo que é extremamente importante para o processo terapêutico daquele cliente que está com a gente. E da mesma forma que as filosofias espirituais desaprovam a psicoterapia. E é muito importante a gente ter uma reflexão sincera acerca desse desvio espiritual, que muitas vezes vem camuflado por uma personalidade dependente, conforme eu disse para vocês, e ele repete aqui. Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade de agradar tanto para obter a aprovação, que há uma confusão, é uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo que eu acho que eu estou prestando um serviço infindável para a minha comunidade espiritual e que aquilo é um verdadeiro altruísmo, pode não ser um altruísmo, pode ser uma necessidade de eu sentir pertencente. E aí eu fico muito confusa e posso passar uma vida inteira evitando entender esse processo, que não é um verdadeiro altruísmo, não é um altruísmo genuíno. E algumas abordagens espirituais, elas nos dizem, ou sua maioria, né,
somos de uma cultura cristã, que nós devemos ser amorosos e compassivos. E você tem que abandonar a sua raiva, você tem que abandonar o seu egoísmo, você tem que ser compassivo. Mas como que a gente pode ser compassivo com o outro, com o mundo, com as pessoas, se nós não somos compassivos com nós mesmos? Primeiramente, a gente precisa desenvolver um amor próprio, uma compaixão por nós mesmos, para depois a gente ter condições de ter compaixão com o mundo, com as pessoas que nos afetam, com as pessoas que, de certa forma, passa pela nossa vida e deixa algum tipo de desconforto. Então, as pessoas, elas precisam sentir, chegar a um acordo consigo mesmos a respeito de sua raiva, porque é muito comum a gente escutar, você tem que perdoar, a gente precisa ter um perdão genuíno. Sim, nós precisamos e é muito importante. Só que a gente precisa entender que passar por cima da nossa raiva, sem entender o que ela significa, o que ela está ali para nos dizer, para nos ensinar, é muito mais importante a gente olhar e entender que a gente precisa até de um tempo para talvez perdoar. E não perdoar porque é obrigado a perdoar, porque a sua filosofia espiritual exige, tem um mandamento que você precisa perdoar todos. Então isso é muito importante, isso faz parte da realidade, da verdade relativa. E o caminho espiritual, ele, conforme eu disse, ele impõe muitas verdades elevadas que se encontram muito além da condição existencial imediata da pessoa. A gente vê muito isso e é muito comum perceber. E à medida que a consciência, a gente percebe, né, que à medida que a consciência se move para um plano para além dos limites da estrutura da personalidade condicionada, essa expansão ela desafia a gente 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quando a gente decide colocar o pé no caminho espiritual, seja ele qual for, seja uma religião ortodoxa, um caminho, enfim, seja ele qual caminho for, os nossos padrões de personalidade, como se fosse um exército de personalidade, da reatividade, eles se levantam e reaparecem sobre as formas mais diferentes de emoções. Então, quando você pisa no caminho espiritual, você pode se preparar que o mundo vai te testar, que a sua personalidade condicionada ela vai te desafiar dia e noite, o tempo todo, porque ela se sente ameaçada. E esses aspectos negativos da estrutura frequentemente surgem quando a estrutura realmente está ameaçada por um processo de tomada de consciência maior, né? Aquela mensagem do time, né? Quando o sol maior chega, as luzes pequenas, elas têm a tendência a desaparecer. Mas se elas não estiverem estruturadas, elas vão dar trabalho para esse sol maior. E se essas questões não forem muito bem trabalhadas, elas podem causar distorções no caminho espiritual da gente lá na frente, né? Quando você está lá na frente, você não consegue resolver um problema e você está lá, poxa, eu medito todo dia, eu estudo todo dia, eu estou nas reuniões da Sociedade Teosófica quase todo dia e nada acontece, a minha vida continua a mesma. Por que será? Por que será que a gente não consegue dar passos adiante? E como que a gente pode ter esperança de atingir uma genuína realização espiritual, ou seja, vencer a raiva por nós mesmos? E é estranho ouvir essa frase, né? Inclusive o Dalai Lama achou muito estranho quando ele foi entrevistado e perguntaram para ele o que ele achava das pessoas que sentiam raivas por elas próprias, né? Ele fez uma cara intrigado. Como assim? Raiva de si mesmo? Essa expressão, ela não existe nem no dicionário tibetano. Autoestima baixa, automutilação. Para ele foi muito difícil de entender, mas nós ocidentais, e a gente vê no consultório, né, Sandra, o quanto que as pessoas, infelizmente, alimentam uma raiva de si mesmos,
uma agressão, uma reatividade emocional, um egocentrismo, enfim, como que a gente pode atingir uma realização espiritual sem entender a dinâmica psicológica por trás desse conjunto de reações emocionais que acompanham a gente. E o nosso teste final, né, eu acho que vocês vão concordar, que normalmente a gente se avalia nas relações interpessoais. Eu acho que esse é um dos maiores testes, porque as relações interpessoais, as relações parentais, as relações conjugais, as relações sociais, elas são um espelho para a gente entender como que a gente funciona na vida, né? Se a gente realmente está dando alguns passos e algum tipo de evolução. Então, como é que a gente pode ter relacionamentos saudáveis que possam servir, apoiar e nutrir a nossa jornada espiritual? De que forma que essas relações podem, de certa forma, nos dar um feedback sobre o nosso processo? E se você sente forte o bastante para enfrentar as dificuldades deste mundo e procura uma forma de transcender aos sentimentos pessoais, esta é uma das grandes armadilhas do caminho espiritual, especialmente para os ocidentais, porque a nossa tentativa de evitar nossas questões não resolvidas, proveniente de personalidades condicionadas, só nos torna presos muito mais além ainda no processo, no padrão. E na outra extremidade do processo, o que pode ocorrer também, que eu achei interessante o que ele traz, é quando a pessoa só explora o processo terapêutico. Ela fica naquele mundo arquetípico, no mundo fascinante, que é o mundo da terapia. É um mundo fascinante porque você fica ali, alguém ouvindo, alguém ali junto com você, te dando a mão o tempo todo e te ajudando a caminhar. É um processo muito fascinante e a gente pode correr o risco de ficar neste material indefinidamente, nesse processo, porque esse processo também pode ser uma armadilha sutil. Pode de certa forma, nos tornarmos reféns de uma busca só para nós mesmos. O Freud disse que nós nunca vamos drenar o pântano. Nunca vamos o quê? Drenar o pântano. E o enfoque contínuo nos conflitos internos da estrutura da personalidade, né, conforme eu disse, quando a gente só fica no processo da terapia, ele pode se transformar num narcisismo patológico, segundo Freud. E a última possibilidade que ele nos traz, que ele argumenta na pesquisa dele, é nós nos tornarmos insensíveis a todos esses processos, tanto a psicoterapia, tanto ao chamado espiritual, e é o que nós vivemos na comunidade hoje em dia, que é a nosso anestesiar. A gente não entra em contato com o caminho espiritual, a gente não entra em contato com a nossa personalidade condicionada no processo terapêutico, seja ele qual for, e a gente entra no mundo da anestesia, que são os proverbiais vícios da humanidade. O consumismo, a internet, muito mais, né? A internet que está intensamente na nossa vida. A televisão, o consumismo, o sexo, o álcool, as drogas, tudo que nos serve para nos anestesiar e para nos dissociar da nossa instância mais importante interna. E aí o budismo, ele vem para nos trazer uma mensagem muito importante, que a razão do sofrimento é a ignorância. E segundo o mestre Sri Aurobindo, a ignorância é apenas um conhecimento incompleto. O ego é incompleto. O ego é incompleto porque ele funciona apenas na superfície, como uma fachada externa. E é importante a gente também entender, por outro lado, que o ego, criticar o ego ou dizer que o ego precisa morrer, que a gente precisa dissolver o ego, é como acusar uma criança de não ser adulta. Porque a nossa personalidade é apenas um estágio transitório no nosso caminho. E se o pequeno ego dirige a nossa vida, que seja para uma vida funcional, não é porque ele seja indispensável, mas porque ainda não encontramos um princípio maior
para nos guiar. E este ego fantasma, ele vem à existência se agarrando a tudo, a imagens, a prazer, ao desejo, as imagens mentais, os pensamentos, os nossos condicionamentos, as nossas memórias. E quando as pessoas têm grandes aberturas espirituais, às vezes durante períodos de retiro, né, a gente quando vai para a escola de inverno ou a gente vai para a escola de verão e encontra os nossos companheiros de caminhada, muitas vezes a gente passa por um momento de muita transformação. A gente sente essa energia pulsando dentro da gente num retiro espiritual, num evento espiritual. Mas é estranho que a gente entende que esse processo ele acontece, mas às vezes por um período de tempo. Porque quando você chega em casa, quando você entra em contato com os seus testes cotidianos, quando você volta para sua casa e você de certa forma é detonado pela reatividade emocional, as nossas questões familiares, as nossas questões coletivas, talvez a gente chegue à conclusão de que aquele momento espiritual, ele realmente causou uma transformação na nossa matéria mental. Mas se eu não alimento aquilo o tempo todo, e se eu volto para a minha reatividade emocional, eu automaticamente percebo que o que aconteceu naquele retiro foi um arranhar da minha personalidade, né? Foi de certa forma, arranhou a superfície da personalidade, mas depois voltou à matéria de novo, né? A vida constante de desafios e de reatividades, né? E o budismo tem muitos desafios, porque mesmo entre os praticantes espirituais avançados, que já desenvolveram força, compreensão, pessoas que estão no nível, aparentemente, né, a gente não tem como avaliar o nível de evolução de cada um, mas a gente tem a impressão que são pessoas desenvolvidas, mas segundo Wilde, pela pesquisa dele, ele percebeu que certas ilhas elas permanecem no meio do oceano intactas, como complexos pessoais, coletivos e culturais, ainda não investigados. Aquele ponto cego do carro, né? Que você está ali na rodovia e aquele ponto cego te impede de enxergar o próximo carro que vai passar por você. Então, essas áreas de ilusão, esse ponto cego, ficam dentro da gente como complexos, como uma ilha no oceano intacta. E a gente pergunta como é que é possível que a realização espiritual ela fique em compartimentos estanques, deixando áreas inteiras do psiquismo aparentemente intocadas. Como que isso é possível? Por que é tão difícil a gente trazer a percepção adquirida da meditação, daquele encontro maravilhoso espiritual, daquele retiro para as outras áreas de nossas vidas? Por que a gente tem tanta dificuldade de trazer essa percepção espiritual para nossas vidas de uma personalidade em processo? E refugiar-se no absoluto impessoal pode muitas vezes ser uma forma de não ter que lidar com essas questões. E a negação dessas áreas que ficam intocadas, dessa ilha intocada, ela pode criar elementos de sombra com consequências de atraso na nossa evolução espiritual. Será que a nossa individualidade ela é mesmo um fardo no caminho do despertar? Como afirmam alguns ensinamentos espirituais? Ou será que essa verdadeira comunhão entre essas duas áreas pode servir de ponte entre o caminho espiritual e a vida cotidiana? O trabalho espiritual e o psicológico, eles operam em níveis diferentes. A investigação psicológica, ela lida com a verdade relativa, com o significado pessoal. É o reino humano, é o reino das emoções, é o reino da personalidade, é o reino da estrutura do nosso ego passageiro. O que a investigação psicológica ela faz de melhor
é desconstruir as estruturas, ampliar nossa consciência, é desidentificar das formas e identificações que aprisionam a nossa consciência. A prática espiritual, ela olha além das estruturas condicionadas, além da forma. E o domínio do trabalho psicológico é a forma, é a personalidade, é a matéria. E o domínio do trabalho espiritual é o vazio. Mas o vazio e a forma não podem ser separados, porque eles existem em muitas camadas que se sobrepõem. Inclusive, o trabalho psicológico ele pode conduzir a compreensões espirituais profundas, porque é uma busca de autoconhecimento. E quando a gente se pergunta como que o trabalho psicológico pode favorecer o desenvolvimento espiritual, a resposta é que um novo tipo de investigação que cruza a fronteira entre a verdade absoluta e relativa pode nos conduzir além da dualidade. E o Wilde diz que sempre sentiu que era muito mais confortável permanecer na paz eterna da meditação do que enfrentar sentimentos pessoais ou relacionamentos interpessoais difíceis e desafiadores. Vamos supor que amanhã você acorde com uma tristeza, com uma melancolia, com vazio, o que é muito comum, nós somos seres humanos e a gente está no reino da matéria e vamos dizer que de certa forma nós estamos, muitas vezes vivemos uma montanha russa. Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso não estar bem. Isso é um processo que é natural e faz parte do processo da vida. Mas suponha que amanhã você acorde triste e que em vez de você acolher essa tristeza, essa melancolia ou essa raiva, você diga para você mesmo, não, se eu acordei sentindo tristeza, só perdedores acordam assim. Isso é ego. Eu não posso dar atenção a esse ego. Eu preciso olhar para o espírito e esquecer essa tristeza. Você está sepultando uma parte importante da sua vida, que vai te ensinar, talvez seja um ensinamento espiritual, essa tristeza, muito maior do que a leitura de 5 livros. Olhar para essa tristeza pode ser uma grande oportunidade para você entrar em contato com essa instância que está te chamando, que está pedindo que você olhe e que está querendo te ensinar alguma coisa. E quando um sentimento ameaça a nossa autoimagem, a gente, primeiramente, a reação é livrar daquilo. Não quero entrar em contato com essa raiva, não quero entrar em contato com esse ciúme, não quero entrar em contato com essa emoção difícil. E quando a gente julga a tristeza e não dá atenção para ela, ela se cristaliza. E muitas vezes ela pode se transformar num pequeno, grande ser, um fantasma dentro de você que ela vai te lembrar todos os dias. Ela vai estar ali te dando uma pontada de algum sentimento durante o dia. E você, eu estou sentindo uma tristeza, mas eu não sei de onde vem. De onde vem essa tristeza? De onde vem essa mágoa, essa melancolia, esse vazio? E a gente pode perder uma conexão com esse grande ensinamento, com esses grandes instrutores, que são as nossas emoções, que a gente evita o tempo todo, né? Então, são muitos caminhos e ferramentas, meus irmãos, que podem nos auxiliar nessa interface, desde encontrar um bom vínculo terapêutico, uma abordagem que trabalhe processos mais profundos da consciência. E se a gente permitir que qualquer coisa que apareça dentro de nós, a gente não negligenciar o que aparece dentro de nós, que a gente possa investigar, olhar, nós seremos naturalmente conduzidos para essa verdade maior, que é o trabalho psicológico a serviço do desenvolvimento espiritual. E, rapidamente falando sobre a psicologia do despertar, que é a abordagem do Wilde, que ele trabalha dentro de 3 dimensões. A meditação,
que pode ter uma influência profunda na forma como tratamos a nós mesmos, a meditação para a dimensão suprapessoal, o trabalho psicológico para o pessoal e as relações interpessoais. Consciente. As três áreas podem trabalhar juntas para o nosso relacionamento espiritual, para o nosso caminho espiritual. A meditação pode ter uma influência profunda na forma como a gente lida com o mundo. O trabalho psicológico ele pode promover um aprofundamento espiritual e também o aumento da sensibilidade interpessoal. E os relacionamentos conscientes, que são os nossos maiores testes, né? Onde a gente sai um pouco do nosso mundo autocentrado para ter uma parceria com o outro. Alguma coisa? Quando você terminar, eu só tenho uma coisinha para falar. Nós, infelizmente, não conhecemos profundamente a nós mesmos, porque a gente tem várias camadas psíquicas, né? E a gente normalmente fica na superfície, porque a gente acredita que somos apenas 5% do nível consciente, quanto na verdade nós somos 95% do nível inconsciente. E ter um espaço de escuta, ter uma escuta ativa, respeitosa, um vínculo, pode possibilitar a gente sair da superfície. Ah, Tereza, quer dizer então que você acha que todo mundo precisa de terapia? Não, não necessariamente. Não é disso que nós estamos falando, não é sobre a terapia como uma forma de tratamento de algum transtorno, de alguma patologia. A gente fala da terapia aqui como uma ferramenta, até que o Taimni traz bem nesse livro, a psicologia do yoga, não é a psicologia como abordagem, como uma ferramenta ortodoxa para tratar uma patologia. A gente fala aqui da terapia como um espaço, como uma ferramenta de auxílio. E eu não acho que todo mundo precise de terapia e acredito até que algumas pessoas vão encontrar os seus próprios caminhos. Mas se a gente tivesse bons interlocutores, bons lugares protegidos de conversa, mas conversas profundas, conversas preservadas pela ética, em que você sabe que você está conversando ali com seu amigo, ele está te escutando e que ele não vai te julgar, que ele não vai contar para o outro aquilo que você está vivendo e que você sabe que aquilo é uma escuta protegida, amável e que a gente não fique sendo interrompido o tempo todo. Não sei se vocês já perceberam, seriam as conversas de botequim, que a gente costuma dizer em Minas, que é aquela conversa que fica eu acho, você acha, e quando você está contando o seu acho, o outro já está te interrompendo, dizendo, mas eu acho isso e acho que você deveria fazer isso. Então a gente é o tempo todo interrompido com o discurso do outro, com o autocentrismo do outro, porque, vamos combinar, minha gente, a gente fala muito sobre cursos de oratória, mas a gente precisa fazer cursos de escutatória. Nós somos muito atrasados nesse processo, a gente não aprende a escutar o outro de forma profunda e ativa. A gente escuta, mas já com um discurso, uma palestra pronta para dizer eu acho isso. Então esse tipo de conversa artificial, esse ping-pong, que eu fico no acho e você fica no seu acho, ele não expande a consciência de ninguém. Isso não transforma a vida de ninguém. E quando a gente elege alguém que a gente confia, claro, alguém que seja possível de me mostrar o caminho, alguém que esteja preparado para me ajudar, alguém que já trilhou esse caminho, que me ajude a trilhar esse caminho, implicitamente eu confio que o conhecimento que você tem possa me trazer aspectos sombrios que eu não consigo enxergar. Então eu dou a mão para alguém que tem condições de me auxiliar naquele caminho e me trazer aspectos que eu não vou conseguir encontrar talvez numa vida comum e social. Então eu vou ser apresentada para esse processo, para esse caminho, com delicadeza, com amabilidade, com não julgamento, e eu vou poder entrar em contato com os meus processos de uma forma acolhedora, de uma forma ativa,
em que não há julgamento, em que não há interrupção e que há de verdade um processo de troca e um vínculo verdadeiro. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu melhoro a minha comunicação com o outro, comigo. E se eu sou convidada a ser outra pessoa num caminho espiritual que eu estou entrando, que eu tenha que ser uma outra pessoa além daquela que eu sou, pela sofisticação espiritual da prática, eu não vou ter recursos para lidar com isso, minha gente. É muito importante a gente entender os nossos limites. Será que eu dou conta de atender aquela demanda espiritual? Será que eu tenho condições de viver aquele ideal espiritual? Eu posso até ter em um outro momento, mas não agora, porque às vezes eu posso estar trocando esse ideal espiritual por um desafio material. Qual a diferença? E aí, encerrando a minha reflexão, existe uma teoria chamada teoria paradoxal da mudança, que ela acontece quando a pessoa se torna aquilo que ela é, não quando ela tenta se transformar naquilo que ela não é. Então, quando eu me transformo naquilo que eu sou, eu me transformo. Ao passo que, quando eu tento ser uma outra pessoa, eu não consigo, eu me desconecto da minha presença genuína, do meu espírito único. Então, a teoria paradoxal da mudança, ela diz: se torne quem você é, aceite quem você é, e o mundo se transformará. Mas desde que você aceite, primeiramente, quem você é. E aqui eu trago uma reflexão como encerramento do nosso querido Serapis, que ele diz uma mensagem muito simples e muito reveladora que corrobora todo o nosso pensamento de hoje à noite. Quem se prepara para viver, para resolver o infinito, o macro, deve resolver primeiro o finito, deve resolver primeiro o micro. E o mestre Kuthumi lembra a gente da importante mensagem: deveis primeiro ajudar-vos a vós próprios, e quando fizerdes, outro auxílio breve se seguirá. Então é isso, meus irmãos. Eu passo aqui para a Sandra para corroborar, complementar a nossa reflexão de hoje à noite. Eu só tenho a agradecer o convite de estar aqui com você, e a minha lembrança é de que é dito nas instruções espirituais que temos tocado, a leitura e ouvindo também dos irmãos aqui na sociedade, que antes de no caminho da senda, e falávamos há pouco a respeito da doutrina do coração, né? E a senda se abre quando nos abrimos, né, nos aspectos do caminho do coração. Mas antes de adentrar nessa senda, né, e de fato colocar o pé no primeiro degrau desse caminho, há uma referência de que esse ser que se propõe ao caminho espiritual, ele deve, na verdade, passar por todo um processo de transformação, de maneira que toda essa lama ou pântano, como você citou há pouco, a referência de Freud, ele seja colocado, deixado ali. É um processo, é um passado. E ali quem entra é esse novo ser que, por um tempo, nesse processo, buscou o autoconhecimento de fato. E eu entendo, com a fala que você trouxe, né, da proposta dentro do budismo, e não só dentro da psicoterapia, que o caminho espiritual, ele, na verdade, está na vida. É verdade que as ferramentas que nós temos, seja o estudo da literatura, né, teosófica, e das literaturas nas várias religiões, que trazemos aqui também no estudo de religião comparada, e a prática da vida, e associado, talvez, quem sabe, a processos terapêuticos e psicoterapêuticos, nos colaboram, nos confirmam
o quanto nós podemos nos transformar e nos permitimos. Uma outra fala que eu acho que também coincide com o que falamos há um pouco antes, a questão do perdão, ela é fundamental no tratamento desse caminho espiritual como acesso a uma senda, porque não é só o perdão pelo que o outro me fez, mas o perdão de mim para mim mesmo, quando eu percebo que sou humano e erro. Esse processo também ele tem que ser reconhecido e percebido, de maneira que, assim sendo, aí sim gera a transformação, é uma consequência. Os nossos atos, eles não deveriam estar procurando resultados, mas os resultados, eles vêm naturalmente quando estão aspirados de uma atitude verdadeira, serena e amorosa. Muito obrigada também a atenção de vocês e obrigada pelo convite.